Graça e paz, Clube da Bíblia, tudo bem com vocês? Voltando aí para mais uma aula, vamos falar um pouquinho aí do livro de Bereshit, livro de Gênesis. Paramos aí no capítulo 20 e 21, do nascimento de Isaac, né? Aquele que vai ser o precursor, aquele que vai continuar a linhagem de Abraão e dar prosseguimento à promessa de Deus. Olha agora que interessante, né? Depois de Deus ter cumprido a promessa de 25 anos na vida de Abraão, Deus faz agora algo que Abraão acho que jamais esperaria de Deus. Deus pede para ele sacrificar o seu filho, pedindo uma prova de fé para Abraão. O capítulo 22 começa assim, ó: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Então vejamos que isso era uma prova, certo? Então disse Deus: toma o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à região de Moriá, sacrifica ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão se levantou, preparou o seu jumento e levou consigo 2 de seus servos, e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse ele a seus servos: fique aqui com a jumenta, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Olha que interessante, né, queridos? Deus havia feito uma promessa que a sua descendência seria grandíssimo, e era de Isaque a sua descendência, não era de Ismael, não era dos outros filhos, era de Isaque. E de repente Deus pede para ele sacrificar o seu filho, pede para ele sacrificar esse jovem. Interessante, queridos, que Abraão então ele cumpre aqui a ordenança sem reclamar, não vê no texto aqui uma reclamação de Abraão. Abraão cumpre o propósito, cumpre a ordenança e vai para o sacrifício. E ele corta a lenha, prepara o jumento, Quando chega ao pé do monte, ele diz para os seus moços: olha, fique aqui, que agora daqui para frente só vai eu e o rapaz. Nós vamos lá adorarmos a Deus e tornaremos. Olha o que o texto vai dizer: depois de adorarmos, voltaremos, no plural. Ele não está dizendo vou voltar, eu voltarei, não, voltaremos. Ele recebeu uma ordem para ir lá sacrificar, mas ele está já declarando: não, eu vou lá, mas voltaremos. E o próprio Isaac, no capítulo, no versículo 7, 8, ele questiona o pai: pai, mas aqui está a lenha, está o cutelo, está o fogo, está, vamos se dizer na linguagem hoje, está o isqueiro, está tudo aqui, está o altar, mas aonde está o holocausto? Aonde está o sacrifício? Onde está aqui, vamos dizer, o animal que vamos sacrificar? Dura coisa um pai ouvir isso, dura coisa foi para Abraão ouvir isso. E Abraão disse: Deus proverá. A fé desse homem, ele nos impulsiona para viver coisas sobrenaturais. Ele já tinha dito: olha, nós vamos adorar e vamos voltar. E agora ele está dizendo para o seu próprio filho, aquele que era o sacrifício, diz: olha, Deus proverá. Deus proverá. Então, queridos, o que eu aprendo com isso é não questionar, nunca questionar os propósitos de Deus, questionar a vontade de Deus.
e acreditar que aquele que prometeu é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele estava confiando na promessa. Um Deus que havia dito para ele, olha, da sua descendência farei uma grande nação. Então Deus não poderia mudar o percurso disso. Deus não poderia mudar a situação. E ainda que mudasse, Abraão conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que o Deus que ele servia não aceitava sacrifícios humanos. Ele sabia também que o Deus que ele servia também era capaz de ressuscitar, mesmo que ele sacrificasse, capaz de ressuscitar. Está lá no livro de Hebreus. O próprio escritor Hebreus, ele diz, né, que Abraão pela fé acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac. Então, queridos, a fé de Abraão nos alimenta a viver uma vida não por vista, mas sim pela fé, acreditando no sobrenatural do Senhor. Então o capítulo 22 ele vai narrar essa história do sacrifício. Quando Abraão estava preparado para sacrificar a Isaac, o texto vai me dizer que um anjo brada e diz: não faça tal coisa ao menino. Se Abraão não tivesse recebido a ordem do anjo, ele tinha sacrificado, porque ele era obediente. Porque a obediência de Abraão estava acima de qualquer coisa. Que fé, né, queridos? Que fé. A obediência de Abraão estava acima da sua promessa. E eu creio que ali Deus honrou a fidelidade de Abraão. Então Deus proveu ali, quando ele olha no meio dos arbustos, havia um carneiro, né? Olha só, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso com um chifre nos arbustos. Deus proveu, ele sacrificou e adorou, e então cumpriu a palavra que ele disse para os seus moços: nós adoremos a Deus e voltaremos novamente. Aqui então temos uma linda história de fidelidade a Deus e de prova que Deus é todo poderoso e para cumprir com a promessa, e ainda que sejamos provados, Ele é fiel ainda para preparar um escape para nossas vidas. Deus abençoe e até a próxima aula no capítulo 23.